Fala galera, Elias aqui e você está no EB Games. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise do Legends Assemble, a box gratuita do eFootball. E aqui você vai ver a melhor resenha, a melhor análise da box. E eu já te adianto, a melhor carta é do Hiker. Porém, não é porque essa carta é a melhor que você vai pegar ela. Por isso, fica aqui no vídeo que eu vou te explicar, a gente vai passar carta por carta e no final você vai descobrir, de acordo com a sua necessidade, qual é a carta que você vai escolher para você não escolher errado, beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui pela ordem e a gente vai começar pelo David Seaman, goleiro, né? Então a gente vai passar aqui pela carta, a gente vê que ele é um goleiro defensivo, tá? Vamos fazer a ficha dele aqui para ver como é que é. Selecionar um treinador aqui, botar no máximo. Aqui eu selecionaria, vamos ver, goleiro, encaixe goleiro, reflexo. Eu escolheria o defesaça porque ele dá alcance, tá, galera? Vamos fazer a ficha dele aqui para ver. Aqui no automático ele colocou 4 em força aérea. Eu mudaria, tá? Talento de goleiro é importante, mas aqui eu aumentaria o reflexo para deixar em 91 e o alcance, beleza? E aqui eu deixaria dessa forma, tá? O defesaça aqui ele vai ter essa ficha. O David Seaman, ele não é um goleiro ruim, mas vale lembrar que ele é um goleiro defensivo, né? E o meta atual, aí ele pede mais goleiros ofensivos. Mas, para quem é um time aí full prefeitura, ele vai ser um goleiro que vai quebrar um galho caso você não tenha nenhum outro goleiro, tá? Então, se você tiver aí o De Gea, o próprio Oliver Kahn também, não compensa sair no goleiro, não. Esse aqui é mais para quem não tem goleiro mesmo, tá? Vendo aqui o player model dele, é um player model bom, tá? Ele tem 11 de comprimento de perna e o principal aqui, 9 de comprimento de braço. Isso é interessante para o goleiro, tá? Então, eu analisaria esse goleiro aqui como um bom goleiro, beleza? Então, se você precisa de goleiro, talvez seria uma opção bacana. Vamos passar para os outros aqui. Van Bommel, interessante. Primeiro volante, aqui, né? Vamos colocar a ficha dele no máximo. Selecionar o técnico. Deixa eu fazer assim, que aí ele vai ficar salvo. Vamos lá. Beleza. Essa aqui é a ficha dele no automático. Aqui eu colocaria guardião. Que ele dá velocidade e dá atributos também aqui de defesa. Tem um bom passe, né? Mas aqui eu mudaria. Eu faria isso aqui de passe para aumentar a destreza, tá, pessoal? Colocar pelo menos 82 aqui. E um em drible. Eu faria isso aqui com essa ficha, beleza? O que eu não gostei? Físico, né? Ele tem pouco contato físico. Isso para um volante não é tão legal. Então, de repente, vale a pena a gente fazer isso daqui e aumentar o contato físico para bater pelo menos 85. O que decepciona nele? Player model, né, galera? Player model dele aqui é bem fraco, apesar que ele tem a esticada de perna, né? Dá uma compensada aqui. Mas o comprimento de perna 7, não sei. Eu não gostei muito, tá, do Van Bommel. Então, caso você tenha aquele hiker do pênalti diário, que já é primeiro volante, eu não recomendo você pegar o Van Bommel não, tá? A não ser que você queira montar um time aí full Holanda, né? Mas eu não colocaria ele como um dos principais dessa box não, tá, galera? Vamos voltar aqui. Marco Reus. Marco Reus marcou gerações, né? Eu, particularmente, era muito fã desse jogador, quando ele jogava no Borussia ali. E agora a Konami traz ele como uma carta épica grátis, né? Vamos colocar aqui no máximo para ver. Ele joga de mate, ponta esquerda, ponta direita, é um jogador versátil, né? Mas aqui, galera, para ser sincero, eu usaria ele de mate, tá? Usaria ele de mate. E mexeria aqui nessa ficha. Velocidade para o mate tá ok. Aceleração tá ok. O que eu melhoraria aqui? Passe, né? Força em bola aérea 1, não tem necessidade. Eu diminuiria 1 na velocidade para o passe bater aqui 90. Ainda não gostei, galera.
A não ser se a gente colocar aqui. Então, né? Se a gente colocasse técnica, talvez. Melhorou. Melhorou. Tiraria um de drible. Colocaria aqui em chute. Mas ainda assim, pessoal, não gostei da ficha. Pode ver aqui que bateu só 84 de finalização. Apesar que ele tem uma habilidade boa de passe, né? Então, de repente, daria para tirar um pouco do passe e colocar aqui, mas ainda assim, 85 para um mate não é tão legal assim. Enfim, escolha o Marco Reus se você for um fã dele. Tem a questão também do estilo de jogo, né? Ala produtiva, ele não vai ativar de mate, ele só ativa de ponta esquerda e ponta direita. Então, não acho que ele é tão interessante. Acredito que tem opções melhores nesse pack, tá? Skulls. Vamos lá. Bom, dá pra ver que o Skulls é um jogador bem versátil, né, galera? Ó, vou botar no máximo aqui. Ele joga de MLG, volante, mate, MLE e MLD. Para quem joga de MLE e MLD, é uma boa opção o Skulls, tá? Vamos ver a ficha dele? MLG. Eu colocaria aqui um motor do time. O meia versátil, galera, é aquele jogador que ele pode ver aqui na ficha que ele não é excepcional em nada, mas ele é médio em tudo, né? Então ele vai ser um bom MLG, tá? Ele tem low screamer, né, que é o foguete rasante. Vamos ver ele de mate. De mate ele vai pecar onde, pessoal? Na finalização, né? Se você for usar ele de mate, dá para tirar toda a defesa. Colocar em finalização para ele bater pelo menos 85. Drible. Destreza não precisa de mais que 86 nessa carta. Velocidade está ok. Força em bola aérea pode tirar tudo. Passe 91, pode deixar 90. Bom, vamos lá, aqui a gente vai aumentar a destreza, tá, pessoal? Para mate é mais importante você ter destreza do que velocidade, beleza? Se a gente conseguir bater 90 aqui, vai ser bom, hein? Ó, batemos 90. Passe 90, drible, aumentar um pouco o drible. Ó, pessoal, é isso. Um bom mate, tem boas habilidades, low screamer para mate é excelente para bater ali na entrada da área. Passo de primeira, chute de primeira, passo em profundidade, efeito de longe, precisão à distância. Olha, gostei, hein? Apesar que meia versátil vai desativar de mate, mas ele tem uma boa ficha para mate, lembrando, pessoal, para times da prefeitura, né? Então ele vai ter um bom drible, nada extraordinário, mas um bom drible. Passe extremamente ok para mate, tá? Finalização, não é uma excelente finalização, porque o ideal seria bater 90, mas pô, 87 aqui com a precisão à distância que já vai dar uma melhorada lá, ó. Então se você bater de fora da área com ele vai ser bom. Boa força de chute, 92. Isso vai ajudar muito ali no foguete rasante. Um bom player model também, ó, pode ver largura dos ombros, é bem físico, né? Largura da coxa, ombro. Então, assim, gostei do Skulls, tá? Eu só não vou pegar ele porque eu já tenho Mats e MLGs com foguete rasante, como o Gerrard, como o Lampard. Então não vou pegar ele por esse motivo. Caso você tenha o Gerrard também, aquele lá do desafio de amigos, talvez não compensaria você pegar o Skulls, tá? Mas ele é uma boa carta. Bergkamp. Bergkamp, pessoal, a Konami só traz fichas do Bergkamp grátis, né? Incrível. Botando no automático aqui, a gente vê aqui que essa ficha ela tem um defeito absurdo, né? Que é o quê? Velocidade e aceleração, pessoal. Isso aqui, para quem joga pro meio para frente, a gente poderia melhorar aqui, mas vai piorar muito os outros atributos, né? Ele é armador criativo, então vai ativar de mate, vai ativar de SA, né? Aqui no caso dele. A habilidade que ele tem é drible astuto, que é uma boa habilidade para quem sabe driblar. Ele já vem com drible 360, né? Toque duplo.
Ele não vem com toque duplo especial, então caso você queira usar, vai precisar colocar elástico e controle com a sola, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com essa ficha, pessoal. Olha, de repente daria para botar ele de CA, né? Mas ainda assim, a ficha dele não é uma ficha muito boa não, tá, pessoal? Vamos fazer uma ficha para CA dele aqui. Vamos tirar todo o passe. Finalização bater 90, drible tá ok. Agora aqui vem o grande defeito dessa ficha, pessoal, que é o quê? Velocidade e aceleração. Ó, no meta atual, 80 de velocidade, 83 de aceleração é muito pouco, tá, pessoal? Tanto para mate, quanto para SA, quanto para CA. Então, assim, eu não recomendaria não, tá? Se a gente fosse usar ele para mate, por exemplo, aí o que a gente faria aqui? Teria que dar uma diminuída no drible, diminuir drasticamente aqui a finalização dele, né? Para a gente poder focar onde? No passe, tá? Que o mate ele precisa ter passe. O drible tá ok. A destreza, olha só, pessoal, a gente iria piorar muito a carta para deixar ele com 85 de aceleração. Então, assim, corram do Bergkamp, tá? A não ser que você tenha um time da Holanda e queira colocar, etc, etc. Mas fora isso, não recomendo não. Massaro. Massaro que é bem criticado no jogo, né? Com razão, porque pô, um homem de área que já não é um estilo tão legal, uma altura que não é muito alta também, né? E a habilidade, olha, ele tem uma habilidade paga que boa, né? Que é o finalizador nato. Vamos ver. Para CA, como que a gente colocaria ele? Para CA, eu tiraria toda a força em bola aérea, tá, pessoal? Porque gastar pontos aqui e ele ficar médio não é interessante. Acredito que vale mais a pena a gente colocar em atributos que vão fazer diferença com ele. Então, essa ficha aqui não tem muito o que fazer, não, tá? É basicamente isso mesmo. Ele vai ficar com um talento ofensivo legal. De repente, dá até para tirar um aqui, para ele manter 90, 90, 93 e jogar aqui no drible, né? E aí sobrou um pontinho, um ponto em força aérea. Ele pegaria aí um overall de 101. Se a gente fosse colocar aqui um instinto artilheiro, nele já iria dar uma melhorada, né? Bateria quase 103 de overall. Não é uma ficha boa, mas também não é uma ficha tão ruim, tá? O problema dele aqui é o chute colocado, né? Ele vai ser médio em drible, velocidade não tá boa, mas também não tá pífia, né? Aceleração tá ok, equilíbrio tá ok, finalização tá ok. Apesar, olha pessoal, eu vou ser polêmico aqui, tá? Apesar do Massaro ser uma carta muito criticada, na minha visão, ele não é a pior carta do pack, tá? Por quê? Pessoal, para quem tem time de prefeitura, tá? Para quem tem time de prefeitura, pô, uma carta com 94 de talento ofensivo, 92 de finalização, velocidade ok, 91 de aceleração, equilíbrio bom e habilidade finalizador nato, não é uma carta de se jogar fora, tá? Claro, caso você tenha um Mbappé da vida lá, do PEC da França, ou algum outro jogador aí parecido que seja artilheiro, não compensa, mas caso você tenha um time full prefeitura aí, ou você queira montar uma seleção da Itália, o que é meu caso, até pensei em pegar o Massaro, porque eu tenho poucos reservas na minha seleção da Itália, mas eu ainda não decidi. Acredito que não vou pegar ele, tá? Mas vai muito aí da sua necessidade também. Próximo, Raikar. Se você viu o começo do vídeo, você viu, né? O spoiler, né? O Raikar é disparado a melhor ficha, o melhor player model de jogador. Se ele tivesse vindo como primeiro volante, cara, ele seria melhor que o pênalti diário lá, tá? Que o Raikar do pênalti diário. Mas a Konami não ia fazer isso, né, pessoal? Onde eu usaria o Raikar? Eu não usaria ele de volante, tá, pessoal? Porque destruidor como volante, ele dá muito bot, abre muito espaço, então não é tão recomendado assim, beleza? Onde eu usaria ele? É aqui que ele vai brilhar, galera. Zagueiro, tá? Então, para você que. Se você já tiver o Hiker do pênalti diário, não pensa, né? Você pega esse aqui, porque não dá para você jogar com dois. Mas caso você não tenha o Hiker do pênalti diário e você esteja precisando de um zagueiro bom, aqui está a sua oportunidade, tá? Vamos fazer uma ficha para ele aqui de zagueiro. Ele tem boas habilidades, né? Xerifão.
Podia ser uma esticada de perna? Podia, mas a Konami não ia fazer isso, né? Mas xerifão também não é uma habilidade de se jogar fora. Tem boas habilidades para sair com a bola, passa em profundidade, passe de primeira, passa na medida. Então, se você precisa de um zagueiro aí que tem uma boa saída de bola, o que é muito importante no meta atual, o Rijkaard é uma boa opção, tá, pessoal? Player model dele, aqui tem uma diferença absurda dos outros jogadores, ó, 11 de comprimento de perna. Isso aqui faz uma diferença absurda no autoblock, tá? Vamos fazer uma ficha para ele aqui de zagueiro. Tira todo o passe, tira todo o drible. Defesa, tá ok. Sobrou aqui 20 pontos pra gente. A gente tem que melhorar essa destreza, porque senão ele vai ficar um tanque de guerra ali pesado e muito lento, né? Então colocaria aqui 81 de destreza, 85 de velocidade. Vamos tentar bater pelo menos 90 aqui no contato físico. Olha, pessoal, seria essa ficha que eu faria para ele como zagueiro, tá? No over oculto aqui ele vai bater quase 105, que para um time de prefeitura isso é ótimo. Bom talento defensivo, boas notas defensivas em geral, né? Claro, não é nada 99 da vida, mas pô, para um jogador grátis está excelente. Velocidade, não é rápido, mas também não é lento. Aceleração, ok, eu diria, né? Claro, se a gente for pegar ali cartas pagas, destruidores como o Design da vida, por exemplo, que bate 90-90, não dá para comparar, né, pessoal? Mas para um time full prefeitura aí, o Hiker vai quebrar um galhão, tá? Principalmente para quem joga no contra-ataque. E aqui detalhe, hein? Nem coloquei o booster ainda. Vamos colocar aqui o Guardião. O Guardião ele vai dar talento defensivo, velocidade, combatendo, que é o desarme, né? E o envolvimento defensivo. Eu disse. Olha essa carta, pessoal. Para uma carta grátis, uma carta épica, um jogador como o Raikar, me desculpe, mas esse aqui é o melhor da box disparado, tá? Para zagueiro, então, melhor ainda. Boas notas. Aqui, se você quiser dar uma melhoradinha na destreza, dá para você tirar um pouquinho daqui, mas eu não recomendaria. Eu faria teste jogando desse jeito aqui. Viu que ficou muito lento? Aí você muda, tá? Olha aqui, pessoal, tô pegando 105 de over oculto. Lembrando, esse aqui não é o over oficial dele, tá? O over oficial dele, se eu não me engano, aqui vai dar 103. Mas o over oculto dele vai bater quase 105 para uma carta gratuita. Sensacional. Sensacional mesmo. O Hiker, estou pensando em pegar ele para o meu time grátis, tá? Full prefeitura. Eu não tenho um goleiro lá, então estou numa dúvida sinistra entre o Seaman e o Hiker. Eu estou jogando com um time grátis com o Neuer, aquele do contrato selecionado. Então, daqui até o final da box, eu vou pensar. Estou pensando seriamente em pegar o Hiker, porque eu não tenho o Hiker do pênalti diário na conta grátis, né? Só na conta paga. Então, estou pensando seriamente, pessoal, tá? Excelente ficha, excelente ficha. Shinji Ono, vamos perder o tempo aqui nessa carta, pessoal? Então vamos lá. Perder nosso tempo aqui. Botar aqui um instinto artilheiro nele, jogador de infiltração. Bom drible, vamos tirar um pouco desse drible aqui. Olha aí, ó. Ai, ai, já piora, né? Muita carta. Velocidade pífia. Tá, para um mate, vamos deixar 85 de velocidade, tá ok. Meio lento, mas ok. Sobrou ainda alguns pontos aqui. A gente vai ter que colocar em finalização. Pessoal. Carta bem ruim. Bem ruim mesmo. Eu não recomendaria. Não recomendaria mesmo. Apesar que ele é ambidestro, né? Mas ainda assim, tem cartas melhores aqui. E só joga de mate, aí se você for jogar ele em outra função, você vai ter que gastar treino. Olha, esse aqui só se você for um cara mesmo assim muito fã da seleção japonesa e esteja precisando do mate lá. Caso contrário, passe longe. Beleza? Não gastar muito tempo nesse jogador não. Rui Costa. Rui Costa. Bom jogador, Rui Costa. Que mata um pouco é o clássico, né? Clássico número 10. O estilo de jogo dele. Vai ativar de mate, SA. Aí, ó, ativa de mate, SA.
Ué, aqui ele não tá deixando colocar no máximo. Não sei por qual motivo. Enfim, acredito que seja um bug aqui do eFootball Hub. Vamos pensar que ele tenha. Vamos ver os outros aqui, quantos níveis eles têm. Pra gente pegar uma média. Pegar o Hiker. Ele tem 33 níveis, né? Tá, vamos fazer uma simulação aqui como se o Rui Costa também tivesse 33, pra gente ter uma noção. Usaria ele de mate, né? Vamos ver a habilidade que ele tem. Passador nato. É uma excelente habilidade, passador nato. Algumas pessoas não gostam, mas eu particularmente gosto muito, tá? De passador nato. Para um mate aqui, ele tá com passe ok. Eu deixaria assim. Drible ok. Meio lento, né? Força em bola aérea não, né, pessoal? Aqui tem que... Ah, tá, tava em força nas pernas, né? Não gostei. Não gostei mesmo. Finalização muito baixa. Nah, não compensa, pessoal. Não compensa mesmo, tá? Mesmo se a gente colocar aqui um instinto artilheiro... Uh-uh. Ah, ele tá sem técnico, né? Vamos pegar aqui o técnico. É, deu uma melhorada, né? Vamos tirar um pouquinho o passe. Pode bater aqui 90 de passe. Aceleração, o ideal seria bater 90. É, já deu uma melhorada, né? E colocar o resto em finalização. Sobrou um. Tirar um de drible. Faria isso, tá, pessoal? Com ele. Faria isso aqui. Essa ficha eu faria com ele. Tá? É isso. Vai bater talento ofensivo baixo para um mate, né? Mas não é tão grave assim. Drible ok. Passe para um mate ok. Finalização ok. Um pouco lento, né? Aceleração ok. Força do chute ok. Como ele tem passador nato, dá uma melhorada aí, tá? Já tem curva para fora. É, um bom jogador. Então, desses aqui, eu elegeria o Hiker como o melhor, disparado. Caso você já tenha o Hiker do pênalti diário, aí eu recomendaria o Paul Scholes, tá? Lembrando, pessoal, importante, a gente sabe que vai ter o Wayne Rooney e Agüero nessa box também. Porém, a Konami ainda não liberou, por algum motivo ainda não tem lá na database deles, né? Então o eFootball Hub ainda não conseguiu puxar. Provavelmente essas duas cartas vão ser melhores, até porque elas têm duas habilidades pagas, né? Mas como a gente ainda não tem acesso a essas fichas, a gente infelizmente não consegue fazer aqui. Mas um compromisso nosso, quando lançar essa ficha, com certeza eu farei um vídeo aqui, uma reanálise, focando nas melhores cartas e focando principalmente nessas duas. Até o momento para você se preparar, eu indicaria o Hiker. Daniel Massaro, apesar de ser criticado, eu não achei a ficha dele tão ruim assim. De repente, se você colocar um super sub nele para entrar no segundo tempo, não fica ruim, tá? Fica bom. Rui Costa, estilo de jogo mata, né? Goleiro, um bom goleiro se você não tem. E Van Bommel, um primeiro volante com esticada de perna, não é de se jogar fora. Caso você não tenha o primeiro volante, pode ir no Van Bommel. Sem sombra de dúvida que ele vai quebrar um galho aí, principalmente pelo fato dele ter esticada de perna. Tá? Então é isso, a análise da box até o momento. Caso você gostou, deixa aqui seu like, comenta e fica no canal que toda semana tem conteúdo sobre futebol de qualidade e assim que vier a ficha do Agüero e do Wayne Rooney, faremos vídeo aqui, beleza? Até mais. Fui!